Olá, meu nome é Felipe Piccone, eu sou advogado e sócio do escritório Braz Medeiros e Piccone Advogados e no vídeo de hoje vamos tratar sobre o direito à informação. Você sabia que quando você vai fechar um contrato de consumo, você deve ser informado sobre uma série de dados importantes, inclusive sobre os riscos sobre o produto e o serviço que você está adquirindo? Não sabia? Pois é, venha conosco se informar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer todo o carinho que eu recebi com a postagem do vídeo anterior sobre direito de arrependimento, as mensagens motivacionais, as dúvidas. É isso aí mesmo, o canal ele serve para atender aos seus propósitos como consumidor. Qualquer dúvida, pode mandar no WhatsApp, pode mandar no direct, pode perguntar e dentro do possível, assim que eu conseguir, tiver um tempo, eu vou sentar e vou responder cada um de vocês. Nesse vídeo de hoje, nós vamos tratar sobre direito de informação. Por que o Felipe separou esse tema? Vamos a um caso concreto? Chegou no escritório o caso de uma cliente que contratou um pacote de produtos estéticos. Pois é. Quando ela contratou, no decorrer da realização desses procedimentos, ela teve um probleminha, um efeito colateral. A empresa falou que era comum, que era normal, ela escutou bem, ficou chateada, mas procurou um outro médico para começar o tratamento causado pelo procedimento estético. O médico, quando ela chegou, sentou, olhou para ela e falou assim: você fez o procedimento tal, é? Ela, assustada, olhou para ele: ué, fiz, como é que o senhor sabe disso? Pois é, que é muito comum, dia sim e dia também, expressões do médico. Chegam pessoas aqui que fazem o referido procedimento cirúrgico, procedimento estético, e tem essa sequela. Aí ela ficou tão triste, ela me ligou falando assim: poxa, se eu soubesse dessa informação, eu não teria feito o referido procedimento estético. Perceba a importância do tema. Olha o que a moça, a cliente, falou. Se eu soubesse desse efeito colateral, eu não teria fechado o pacote de tratamento estético. É sobre isso que nós vamos tratar aqui. Perceba a importância da informação, principalmente quanto aos riscos da utilização de produtos e serviços na vida do consumidor. Então, sobre esse tema, nós precisamos meditar sobre algumas observações e perguntas frequentes sobre esse tema. Vamos a eles. O artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor vai começar dizendo assim: são direitos básicos do consumidor. A primeira coisa que nós devemos estar atentos, são direitos básicos. É muito comum chegar no nosso escritório um cliente que procurou, buscou no Google sobre os seus direitos e ele tenta encaixar o direito dele naquele rol, naqueles exemplos citados ali no artigo 6º. No inciso 1, 2, 3, 4. E quando ele olha, ele fala assim: ih, Felipe, o meu direito não entra ali não. Eu não consegui encaixar nada. O meu direito não está naquele rol, naqueles exemplos citados do artigo 6º. Pois é, por isso que o artigo 6º ele começa, são direitos só os básicos. O legislador foi extremamente inteligente, sábio aqui. A intenção dele não foi falar que o consumidor só tem apenas esses direitos. Não. Aqui está o conjunto mínimo, ou seja, aqui estão apenas os direitos básicos. De quem? Do consumidor. Por que ele fala do consumidor? Porque não pode o fornecedor do serviço ou do produto se valer de um desses direitos para rever o contrato, por exemplo, e onerar ainda mais e prejudicar, impor condições sobre o consumidor. Não pode. Esses direitos só podem ser utilizados pelo consumidor. Mas, Felipe, como é que eu tenho certeza que esses direitos são apenas os básicos? Existem outros. O artigo 7º ele vai dizer isso. Os direitos presentes neste código não excluem outros, derivados de tratado, lei ordinária, resolução, decreto. Ele cita N instrumentos normativos que podem acrescer, agregar
novos direitos sem problema nenhum. Então, o artigo 6º ele trata só dos direitos básicos, a gente chama, no direito de arcabouço mínimo, o conjunto mínimo de direitos do consumidor. Ponto 1. Essas duas observações são bastante importantes, mas agora nós vamos adentrar sobre o direito à informação propriamente dito. O direito à informação está no inciso 3º, que ele fala assim: são direitos básicos do consumidor, inciso 3º, a informação adequada e clara sobre produtos e serviços, especificamente sobre conteúdo, qualidade, quantidade, preço, tributos, incidentes, dentre outros, bem como os riscos que representam. Vamos parar por aqui. Vamos a um outro exemplo? Um rapaz chegou no escritório e tem um filho pequenininho que tinha um probleminha crônico, que não me recordo qual que era, e ele precisava levar o neném com menos de 1 ano para fazer uma tomografia, salvo engano, é tomografia. Um médico chamou um anestesista e o anestesista foi conversar com o pai sobre o procedimento que seria feito, porque o neném só poderia fazer aquele exame sedado. Ele falou para mim assim: Felipe, eu ouvi atentamente tudo o que ele disse, mas eu não entendi absolutamente nada. E eu perguntei por quê? E olha que essa pessoa que eu estou falando, ela é inteligente, pessoa estudada. As pessoas acham, direito à informação, como? Ele não tem direito à informação, menino estudado. O problema não é esse. O anestesista informou, mas ele informou tudo sobre termos técnicos. Ele fez assim, se nós lermos, ele inclusive pediu para esse rapaz assinar um contrato, ele trouxe para mim, eu dei uma olhada. Meus amigos, só dá para entender. Nesse caso, usaremos... Nesse caso, ele cita o nome da doença, você não entende nada da suposta doença, porque motivou o exame. Usaremos, não entende nada. Que é um procedimento, está tudo nome técnico. Perceba, o artigo 6º, inciso 3º, fala assim: a informação deve ser adequada e clara. Não é clara para o anestesista. É clara para quem? São direitos básicos de quem? Do consumidor, é para ele. Não adianta formatar um contrato e botar inserir um monte de palavra técnica, de termos médicos. Não, não. Ele se sentiu o quê? Desamparado. Graças a Deus não aconteceu nada. O neném fez o procedimento certo, lá a tomografia, foi sedado direitinho, não aconteceu nada. Mas perceba, se tivesse acontecido alguma coisa, eu posso falar que esse pai estava coberto de todas as informações? Não, não é, aqui não foi só a falta. O que faltou aqui? Não foi a falta de informação, foi ter informação que não era clara nem adequada. Então, é direito básico do consumidor a informação clara e adequada, leia-se, de fácil compreensão, adequada, verdadeira, útil, sobre produtos e serviços, especificamente quantidade, qualidade, aqueles todas as características que eu já disse, mas principalmente sobre o quê? Riscos que determinado produto ou prestação de serviço pode causar aonde? Ao consumidor. O artigo 31 ele vai esmiuçar, ele vai detalhar mais esse tema. Ele vai falar assim: a oferta e apresentação do produto ou serviço deve conter informação clara, certa, ostensiva e precisa. Clara nós já vimos, É de fácil compreensão. Certa, ter certeza, é aquela que é útil, que é verdadeira. Ostensiva é que é de fácil percepção. E precisa tem que ser o quê? Tem que ir direto ao ponto. Sobre o quê? Aí nós repetimos, sobre característica, qualidade, quantidade, o artigo 31 repete tudo isso. Mas ele volta a falar, dentre outros, principalmente sobre os riscos, sobre a saúde e segurança do consumidor. Então, meus amigos, no caso da moça que contratou o tratamento estético, eu pedi a ela o contrato. O contrato se preocupa com tudo que você pode imaginar relacionado a dinheiro. Tem 5 cláusulas só. O meu antigo contrato de academia tinha mais do que isso. 5 cláusulas. Da 1 a 4 vai falar sobre estorno,
vai falar sobre não cancelamento, vai falar que o atraso, vai falar sobre tudo relacionado ao dinheiro. Não devolve, não faz outra, não pode marcar no dia seguinte, tem que entrar na agenda, mas não diz absolutamente nada sobre efeito colateral. Como é que eu e você podemos ter que fazer uma tomografia e, se for usar contraste, você tem que assinar um termo dizendo que você pode ter alergia ao contraste e tantas outras coisas a mais, e num contrato de procedimento estético que a pessoa vai colocar em você o produto tal, eu não sei nada, que eu não entendo nada disso, mas vai inserir no seu corpo um organismo externo e você não tem nada falando de possível sequela, efeito colateral, nada. Então, realmente, nesse caso, faltou o que aqui? Faltou informação. E foi claro o que a moça disse. Ela disse o seguinte, ó, se eu soubesse desse efeito colateral, eu não faria esse procedimento estético. Eu tentaria outro. Um outro caso relevante. Uma moça chegou a nós, ela tem um problema auditivo altíssimo. E ela foi numa loja XYZ, eu quase falei o nome dela aqui, e ela queria adquirir uma televisão grande que tivesse Bluetooth, porque ela queria fazer uma ligação entre o aparelho que ela usa e a televisão, porque quando ela está sozinha vendo TV, se não é nesse sistema, ela tem que colocar a TV muito alta. E isso perturba, às vezes o filho está estudando, o marido está trabalhando. E ela queria uma que ela pudesse captar no aparelhinho que ela tem, via Bluetooth, e ouvir lá dentro do aparelho dela, a televisão. Isso ia trazer uma paz maior para dentro de casa. Ela queria uma televisão com essas características. Ela foi e conversou com o vendedor. Explicou que ela tem problema auditivo grave, alto e tudo mais. Ele disse a ela, olha, fica tranquila que esse aqui tem Bluetooth e que vai funcionar maravilhosamente bem. Testaram na hora, funcionou tudo. Chegou em casa, não tinha Bluetooth a televisão. Essa televisão atende a expectativa da cliente? Não. Porque ela deixou claro, olha, eu preciso de uma dessa maneira. Então esse negócio precisa ser o quê? Ou desfeito, ou trocar a televisão, mas alguma coisa que atendesse ao que ela queria. Porque fora isso, o que vai acontecer aqui? Ela queria comprar uma televisão normal? Óbvio que não. A expectativa dela era o quê? Uma televisão que tivesse Bluetooth para resolver um problema meu. Eu vou fazer um procedimento procedimento estético que me dê um resultado X, Y, Z, numa margem aqui, mas eu não quero o quê? Um efeito colateral que me faça ter que procurar um outro médico para gastar um dinheiro para tirar um outro problema causado pelo procedimento. Não é. Então, nesses casos, meu amigo, esteja atento, porque você, como consumidor, precisa ter as informações necessárias para que você conscientemente escolha, não, eu quero fazer isso, mesmo sabendo dos riscos. Quando o fornecedor do produto ou do serviço não te informa os riscos, ele está errado. O Código de Defesa do Consumidor leva isso tão a sério que o artigo 66 trata de crime a falta de informação, omissão ou declaração falsa, informação falsa. Nesse caso, a omissão clara, no caso da moça do procedimento estético. E o que nós devemos fazer? Entrar em contato, conversar com a empresa. Olha, aconteceu isso, isso, isso. Eu não sabia. Eu gostaria que vocês arcassem agora com esse outro procedimento que eu tenho que fazer. E se não conseguir amigavelmente, aí sim, vamos atrás dos nossos direitos, porque nós temos. Porque quem errou foi o fornecedor. Então esteja atento aos seus direitos, corra atrás dele. E antes que eu esqueça, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar informado sobre os seus direitos como consumidor. Grande abraço, meu amigo. Até o próximo vídeo.